profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? Repita após mim: o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 3: disse-lhe ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Versículo 4: entra em tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, deita o azeite em todas as vasilhas e põe à parte o que estiver cheio. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e elas a enchia. Podemos tomar o vosso assento no nome de Jesus. Eu utilizo aqui de 2 capítulos para nós fazermos um intercâmbio, e eu já quero intitular esta palavra para ela, e o tema será prudência e imprudência. Você pode repetir isso? Prudência ou imprudência? Fala: prudência ou imprudência? O que será que nós somos? Prudentes ou imprudentes? Talvez alguém venha me dizer: mas irmão, como eu vou saber se eu sou prudente ou não sou imprudente? Ora, é bem sabido entre nós que as atitudes, elas falam. As atitudes dizem o que nós somos de fato, se nós somos prudentes ou se nós somos imprudentes. Hoje é culto da vitória, e vitória nada mais, nada menos é do que uma escolha. Porque eu não posso chegar aqui e dizer que você vai receber a vitória, mas não é o problema eu ministrar a vitória sobre você. O problema é se você vai receber a vitória ou não. Por isso que eu digo que vitória nada mais, nada menos é do que uma atitude de escolha. Aqui no primeiro capítulo que ora lemos, no capítulo 39 do profeta Isaías, ele vai narrar, ele vai contar, ele vai dissertar para a gente uma história que aconteceu na vida do rei Ezequias. E aqui a Bíblia começa a dizer que o rei da Babilônia soube daquilo que Deus fizera em sua vida. No capítulo 38, quando ele ainda estava enfermo, convalescido, a Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles ficaram sabendo do milagre que Deus operou na vida do rei Ezequias. Todas as cercanias ficaram sabendo, tão grande foi o milagre. Pois a Bíblia vai dizer, no capítulo 38, que o profeta Isaías chegou para o rei Ezequias e vai profetizar para ele, e vai dizer uma palavra de juízo para ele: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. A Bíblia, ela vai narrar, ela vai dizer, ela vai contar que esse rei agora, por sua vez, ele não se desespera, ele vira o rosto para a parede e vai clamar o nome do Senhor. A Bíblia diz que Isaías ainda estava saindo do palácio, da casa real, quando o próprio Deus, o mesmo Deus que disse para ele entregar a mensagem, é o mesmo Deus que vai mandar ele retornar agora com uma mensagem de cura, dizendo para o rei Ezequias: o rei, assim diz o Senhor, certamente você não vai morrer, porque Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Deixa-me aplicar isso aqui para você. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem chorado? Talvez já nem acredite
acredita mais na vitória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu estou na igreja, mas meu filho está na droga. Eu estou na igreja, mas a minha filha não é crente. A minha filha se prostitui. A minha filha, ela faz aquilo que o diabo quer para a vida dela. Mas deixa eu te dizer um negócio. Desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração para orar ao Senhor e chorar diante da tua presença, as tuas palavras foram ouvidas e Deus manda te dizer: a vitória vai chegar na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Quando o rei ouve essa palavra do profeta Isaías, eu creio que ele se alegrou, porque tamanho foi o milagre. Babilônia ainda não era a potência do mundo antigo. Babilônia estava em uma crescente ainda, porque a potência do mundo antigo aqui era o Império Assírio, era o Império Persa. A Bíblia vai dizer que lá também eles souberam do milagre que Deus fizera por intermédio de Isaías a vida do rei Ezequias. A Bíblia diz que agora o rei da Babilônia numa crescente, como ainda não era a potência do mundo antigo, sabia muito bem que a Síria oferecia risco para a Babilônia, de tomar a Babilônia. O rei Merodach-Baladã, sabendo muito bem disso, o que é que ele vai fazer? Olha, eu sei o que Deus fizeram na vida do rei e como fizeram o milagre, retrocedendo os graus do relógio de Acaz. Hoje eu tenho uma certeza que ele será um bom aliado para mim na guerra contra a Síria. Então nada mais, nada menos aqui vai nos mostrar